A paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, o livro de Deuteronômio, capítulo 10. Os assuntos do vídeo de hoje serão: você conhece o Deus da Bíblia? Né? Aqui neste capítulo, Deus se apresenta, ele revela quem ele é, né? Então é muito importante você saber qual Deus você serve, né? Então aqui ele vai falar quem ele é. E também, conhecendo Deus, você vai saber responder uma outra pergunta. Será que o Deus que estão ensinando nas igrejas é o Deus da Bíblia? É o Deus verdadeiro? Então, você sabendo esse capítulo 10 de Deuteronômio, ninguém vai te enganar. Então, se você vai conseguir identificar uma igreja saudável de uma igreja contaminada pelo pecado, pelas coisas desse mundo, né? Então, porque muitas pessoas dizem que ensinam a palavra de Deus, que ensinam o Deus verdadeiro, mas não seguem, não pregam o Deus verdadeiro, né? Então, se você conhecer o Deus verdadeiro, você logo de cara, você já vai conhecer que aquela igreja não conhece Deus. Eles estão falando de algo que eles não entendem, que eles não vivem, né? Então é muito importante esse estudo. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim, a este monte, e faze uma arca de madeira. Santo é Deus. Então aqui o nosso Deus pediu a Moisés para ele alisar 2 pedras, para que Deus pudesse escrever com o seu dedo os 10 mandamentos, né? Então essas pedras, elas simbolizam nossos corações. Nossos corações são pedras brutas que precisam ser alisadas, preparadas para poder receber a palavra de Deus, né? Para que Deus possa escrever com seu dedo, com o Espírito Santo em nossos corações. Então, alisem as pedras. Tira todo o orgulho do coração de vocês, e coloquem humildade. Com o coração aberto, vocês vão receber a palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus ensina também que o coração de Faraó, lá no livro de Êxodo, era um coração de pedra, porque ele era muito orgulhoso. Ele se achava o próprio Deus, né, na terra, né? E não permitia que o povo saísse. Ele oprimia o povo por se achar superior às outras pessoas. Então quebre esse orgulho. Quando você alisa a pedra, você deixa a pedra lisa, aí Deus trabalha a seu favor, o Espírito Santo vai colocar os mandamentos no seu coração e você vai se tornar uma pessoa melhor. Amém? Mas se você deixar seu coração endurecido, aquela pedra bruta, Deus não tem como escrever nela, tá? Então fica esse aprendizado para nós, né? Outro exemplo da palavra de Deus que fala que o nosso coração é um coração de pedra, tem Ezequiel 36, verso 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e também o cuidado de obedecer os meus estatutos. Então aqui essa profecia de Ezequiel, ela cumpriu quando Jesus Cristo veio e ensinou o seu evangelho, né? As pessoas que tinham um coração de pedra, elas receberam um coração de carne, a carne de Cristo que foi sacrificada na cruz, né? E a partir desse sacrifício, os nossos corações foram purificados e nós recebemos o Espírito, né? Um novo Espírito. Nós nascemos no Espírito agora através da fé em Jesus Cristo e no batismo. Simboliza nascer de novo, né? Nós somos uma nova criatura, nós recebemos um novo Espírito, né? E lá na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu à igreja e todo aquele que crê e é batizado e busca o Senhor é selado com o Espírito Santo de Deus. Então essa profecia cumpriu na igreja, né? Então você que está me ouvindo, que você acredita em Jesus Cristo, o seu coração já é um coração de carne, porque você recebeu ele por Cristo. E você já tem um espírito novo, porque você já se batizou e você nasceu de novo, né? Então, mantenham, façam a manutenção desse espírito, do Espírito Santo que está dentro de você. Não entristeçam ele com pecado, tá bom? Vivam de uma maneira nova, porque vocês agora são novas criaturas, tá bom? E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e porás na arca. Então Moisés ele tinha que pegar aquelas pedras, depois que Deus escreveu com seu dedo, com o Espírito Santo, nas tábuas de pedra, ele tinha que guardar elas na arca de madeira, né? Essa arca de madeira, ela representa a graça de Deus, né? Deus manifestou a sua graça para Noé, o ensinando a fazer uma arca de madeira de acácia, né? E ele passou betume nela, passou material para ela não afundar e através da fé ele guardou a palavra de Deus no seu coração, né, nas tábuas do seu coração, porque Deus falou para ele que havia um dilúvio. Ele acreditou, aquilo ficou no coração dele e ele entrou na arca, ele entrou na graça santa de Deus, né? Então isso cumpriu lá no Gênesis, está acontecendo aqui no Êxodo, né, com Moisés também. Ele recebeu as pedras, colocou dentro de uma arca de madeira que simboliza a graça de Deus, a aliança, né? Onde a arca de Deus estava,
tinha milagres, tinha proteção, eles venciam as batalhas, Deus mandava o maná. Então eles estavam dentro da graça de Deus, né? Então, da mesma forma que Deus estava com Noé e os mandamentos no coração dele, e ele entrou dentro da arca e foi salvo, da mesma forma Moisés e o povo de Israel, toda vez que eles guardavam os mandamentos dentro da arca, que simbolizava a graça, e a graça estava com eles, eles eram vitoriosos e viviam em paz e com felicidade. Mas toda vez que eles desobedeciam os mandamentos, eles quebravam aquela aliança, eles saíam da graça, perdiam a proteção, e os outros povos venciam eles tinham pestes, doenças, né? Então dava tudo errado. Então não basta, para você permanecer na graça de Deus, você tem que estar com os mandamentos dentro do coração, tá bom? Todo mundo entendeu? E outra coisa interessante, né? A madeira, como ela está relacionada, né? A arca foi feita de madeira, tanto a de Noé como a de Moisés. Elas foram feitas com madeira. Isso simboliza que a graça ela está associada com madeira. Amém? Vamos ver onde que a gente vai chegar com essa palavra. Santo é Deus. Então, Deus mandou Noé fazer uma arca de madeira e abetumar, né? O betume, ele protegia a arca para que ela não afundasse. Então, a arca da aliança, que simboliza a graça, ela ajuda, ela nos protege, ela nos dá segurança. Aquela arca não afundou, ela é uma proteção. Então, a graça santa, ela nos protege. Amém? Todo mundo entendeu? Na época de Moisés, a arca de madeira, ela foi coberta por ouro, que é um metal precioso. Então, para nos mostrar que a graça santa de Deus, ela é valiosa. Nós temos que dar valor a essa graça, né? Porque ela nos protege e ela é valiosa, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a graça definitiva, né? Ele veio cumprir a graça, né? Isso aqui era apenas sombras, né? Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio cumprir a graça, ele veio trazer a graça definitiva para nós. Todo aquele que nele crer e for batizado, este será salvo. E nós explicamos no vídeo passado o que é a graça, né? É o amor imerecido, né? Sem merecimento algum, um justo morreu pelos pecadores. Então, entrem na graça santa através de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E da mesma forma que a graça simbolizada na madeira, na Arca de Noé, na Arca da Aliança, Jesus Cristo também foi pendurado no madeiro da cruz. Então, a graça também de Jesus Cristo tem a ver com a sua cruz, com a sua madeira que Ele carregou, né? Então, valorizem a cruz, valorizem a obra da cruz, a mensagem da cruz, né? Então, a gente vai falar bastante sobre a mensagem da cruz nesse capítulo, tá bom? Assim fiz uma arca de madeira de cetim e alisei duas tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as duas tábuas na minha mão, né? Então Moisés foi obediente e fez conforme Deus falou, né? Então nós também devemos ser obedientes, guardar a palavra em nosso coração e entrar debaixo da graça que é pela fé de Jesus Cristo, né? Colocar na arca da aliança, né? Estar debaixo da graça santa de Deus. E a arca da aliança, ela era coberta com ouro, que é um metal muito nobre, né? Porque ela é valiosa. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele cobriu a sua cruz com sangue, né? E o sangue de Cristo é muito mais precioso que o ouro. Então, essa é a graça definitiva, a graça espiritual, a graça da eternidade, né? Porque a Arca da Aliança sumiu, ninguém sabe onde ela está, né? Mas a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ofereceu, nos deu após o seu sacrifício na cruz, ela é para sempre. Então, valorizem essa graça santa, tá bom? Então, escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Moisés era obediente, sejamos nós também obedientes. E partiram os filhos de Israel de Berote, Benê, Jacã e Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudjota, e de Gudigota a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome, até ao dia de hoje. Então Deus separou um povo para carregar a arca da aliança, né? Deus separou um povo para ser a sua igreja, para carregar a graça, a fé em Jesus Cristo dentro do seu coração. Você é um eleito, você é uma eleita de Deus, porque você crê em Jesus Cristo e Ele te chamou para você carregar essa arca, né? Então carregue essa arca, carregue a cruz de Cristo e ensine, dando exemplo, carregando a sua cruz e ensinando o Evangelho de Cristo, falando que só através dele nós podemos ser salvos, né?
Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, santo é Deus. Então a graça de Deus, a cruz de Cristo, ela para nós, ela é o poder de Deus. Ela é importantíssima demais. Mas para as pessoas que estão no pecado, que estão perecendo, elas nem sabem que estão perecendo, né? Mas elas estão indo para um destino terrível, que é o sofrimento eterno. Então nós devemos, por conhecermos a cruz de Cristo, nós devemos apresentar a essas pessoas, tá? Mesmo que elas rejeitem, mesmo que elas não queiram aceitar de pronto, nós devemos insistir anunciando o evangelho, tá? Com educação, com amor, né? Para que essas pessoas venham a arrependimento, para que elas possam ser salvas, tá? Porque é o nosso dever, nós devemos amar o nosso próximo, o nosso semelhante, né? Em Marcos capítulo 8, 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós devemos negar nossos desejos e seguir a cruz de Cristo, seguir os seus caminhos, os seus ensinamentos, seguir a sua graça santa, né? Então todo mundo entendeu aqui, né? Então vamos colocar os mandamentos em nossos corações, a fé em Jesus Cristo, e vamos carregar a nossa cruz e anunciar o evangelho de Cristo. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem dito. Esse verso 9 aqui é lindo, né? Olha que coisa, vou ler de novo. Ó. Porque Levi, os levitas, né? Então, isso aqui você lê, em vez de Levi aqui, você lê igreja, tá? Você, tá bom? Pelo que você, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem dito. O Senhor é a tua herança, é a minha herança, para nós igreja, tá bom? Da mesma forma que ele foi com Levi, ele foi a herança de Levi, porque eles não tinham herança nenhuma na terra lá de Canaã. O Deus vivo era a herança deles, porque eles estavam consagrados a ele. Nós, igreja, também não temos herança aqui nessa terra. A nossa herança é o Senhor, né? A nossa herança está com ele, e ele vai trazer para nós na cidade santa, né? E viveremos para sempre com Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que nunca se acaba, e incontaminável, que não se contamina, tá bom? Porque a herança dos levitas acabou, né? A nossa é para sempre, tá certo? E a herança deles, eles se contaminaram por várias vezes. Deus teve que punir o povo de Israel e os sacerdotes porque eles se contaminaram. Mas a herança da igreja é incontaminável, porque Jesus Cristo virá e vai nos transformar, né? Nós não vamos mais estar presos a essa carne. O povo de Levi, o povo de Israel pecava porque estava preso nesse tabernáculo de carne, né? Nós também pecamos por isso. Mas quando Jesus Cristo voltar, nós seremos transformados e vai ser para sempre, tá bom? A gente vai viver para sempre e não vai mais contaminar, a gente não vai pecar mais, tá bom? Porque nós seremos lavados e transformados por Jesus Cristo. E que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Tá lá no céu esperando para nós, tá reservado para nós lá no céu. E logo Jesus Cristo está voltando e vai cumprir essa palavra, tá bom? E eu estive no monte, como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu, ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Então, pela intercessão de Moisés, Deus poupou o povo, né? Pela intercessão de Jesus Cristo, Deus também nos olha com olhar de graça, né? Porém, o Senhor me disse: Levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhes. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que tenhas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, como todo o teu coração e com toda a tua alma. Aqui a gente vai começar o estudo de quem é Deus, né? O que Deus quer de nós? Primeiro, né? Deus quer que a gente tema o Senhor, né? Porque sabe aquele que teme o Senhor, porque Ele é todo poderoso, né? A palavra diz que a gente não deve temer os homens, né? Que o máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida aqui, né? Nós devemos temer o Senhor, né? Porque ele tem o poder da segunda morte, né? Que é a morte para sempre, né? Aqui, quem crê em Cristo, perdeu sua vida aqui, morreu, vai viver na glória, né? Para sempre, né? Então a gente nem deve temer a morte aqui. Quem serve a Jesus Cristo não teme a morte. Quem serve o Deus verdadeiro
não teme a morte, mas nós devemos temer o Senhor, porque Ele tem poder de nos dar a segunda morte, que é o castigo eterno no inferno, né? Então vamos temer o nosso Senhor, tá? Então, se você vai numa igreja que não ensina a temer o Senhor, que fala que inferno não existe, né? Sai dessa igreja, tá bom? Porque nosso Deus, ele disse bem claro que nós devemos temer o Senhor, tá bom? É temer de respeito, né? É temer de valorizar as suas coisas, porque Ele é santo, tá bom? Nós devemos andar em todos os seus caminhos. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus e obedecer, tá bom? Se na tua igreja não ensina os mandamentos de Deus, então tem alguma coisa errada aí, tá bom? E sirvas ao Senhor. Então a gente tem que servir ao Senhor. Tem muito crente que quer que nosso Deus nos sirva, né? A gente só pede, 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 não agradece, né? Então o nosso Deus não está trabalhando a nosso favor. É a gente que precisa dele, né? Ele não precisa da gente, não. Então, se a tua igreja é aquela da prosperidade, que só ensina você a buscar os seus interesses, né? Esse Deus aqui não é o que está escrito aqui, não, tá bom? A gente vai ver com mais detalhes mais pra frente aqui, ó. E a gente tem que servir ao nosso Deus de todo o nosso coração e com toda a alma, tá bom? Então, a gente tem que ter esse desejo de buscar ao Senhor, tá? Para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Então somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. Isso aqui é graça, né? Olha que coisa linda. Verso 15 fala da graça de Deus. E a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, né? Então, no Novo Testamento também fala esse verso aqui. Na promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão, ele tinha que circuncidar o seu prepúcio, né? Desde criança eles tinham que cortar o prepúcio. Era a aliança que Deus fez com Abraão, que eles são descendentes de Abraão, né? Mas agora, pela fé, nós temos nosso coração circuncidado. Nós temos o sinal de Cristo, pela fé em Jesus Cristo e pela obediência à palavra de Deus. Então, agora, essa aliança ela é feita espiritualmente, não é mais na carne, tá bom? E agora aqui no verso 17, Deus vai deixar bem claro quem ele é, né? Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Então, não importa qual Deus que as pessoas ensinem por aí, a gente vê tantas mitologias, tantos deuses. O nosso Deus, ele é Deus dos deuses, tá? A gente sabe, quem estuda a palavra de Deus, que esses que se dizem deuses são demônios, né? São os anjos caídos que vieram aqui à terra e pediram adoração, né? Mas o nosso Deus, ele manda sobre eles. Nosso Deus tem autoridade sobre eles, né? No vídeo passado também nós vimos que até o adversário, que é o líder da rebelião, ele tem que pedir autorização para Deus para poder tocar em alguém. Então o nosso Deus, ele está acima de tudo, tá bom? Não pensem que a guerra entre o bem e o mal é uma guerra equilibrada. Não, nosso Deus está acima de tudo, está tudo no controle dele. Deus permite o mal tocar em alguém para cumprir os interesses do próprio Deus, né? Para que a pessoa possa mostrar o que tem dentro do seu coração, como nós vimos no vídeo passado, né? Então, tudo está sob a autoridade de Deus. Não tema. Se você serve a Deus, não tem espírito nenhum, não tem Deus nenhum que seja mais forte que o nosso Deus. Então, as pessoas podem tentar fazer magias contra você, fazer o que quiserem contra você. Se você serve o Deus verdadeiro, você tem a proteção. Então, pode ter fé e confiança e dormir tranquilo. Amém? O Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se na tua igreja fala, não, que só os da igreja presbiteriana é que serve a Deus de verdade. Não é bem assim que funciona, tá bom? Tem vários exemplos assim de pessoas de algumas denominações que falam mal das denominações dos outros e fazendo distinção entre povos e igreja. Deus não tem acepção de pessoa. Deus só quer saber daquele que quer fazer a sua vontade. Tem gente sincera na Igreja Congregação Cristã do Brasil que serve a Deus e tem gente que está lá só por status, que não está nem aí para a palavra de Deus. Tem gente na Adventista que é assim, tem gente na Assembleia que é assim, tem gente na Católica que é assim. Todo aquele que busca a Deus com um coração sincero e com um espírito ativo, buscando o Senhor, essa pessoa, ela tem o Deus vivo como seu Senhor. Mas toda aquela pessoa que faz acepção de pessoas, ela não tem o mesmo comportamento do que o nosso Deus, porque o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de comportamentos. Amém? Tem o justo e tem o ímpio. Essa é a única distinção que Deus faz. Tem aquele que faz o bem e aquele que faz o mal, porque Deus é justo, ele dá recompensa para o justo
e pune o ímpio, né? Então, nosso Deus é um Deus justo, ele não faz acepção de pessoas. Então, tanto faz a sua religião, tanto faz a sua posição social, a sua cor de pele, a língua, poder aquisitivo, tanto faz para Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Toda pessoa que o buscar em espírito e verdade, Deus vai atender, vai perdoar e vai transformar esse coração. Amém? Ele nem aceita recompensas. Nosso Deus, ele não aceita recompensa. Se o nosso Deus, que é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, não aceita recompensas, por que os pastores estão aceitando as recompensas? Por que eles estão vivendo vidas luxuosas com dízimos das ovelhas? Então nós devemos fazer essas perguntas, né? Você vê o seu pastor com carrão do ano, né? E as ovelhinhas lá tudo a pé. Você acha que está certo isso? Você acha que o Deus está concordando com isso? Tá certo isso? Né? Eu não sou contra o pastor receber salário, não. Na palavra de Deus ensina, tem algumas passagens que ensina, né? Na congregação cristã do Brasil, eles seguem o exemplo de Paulo, né? E não aceitam, não tem salário, não tem dízimo, né? Tem as ofertas e é só para manutenção, viagens, né? Mas todo mundo lá é serviço voluntário. Então, por que as pessoas estão aceitando recompensa vivendo do lado das ovelhas, né? Então pense sobre isso, né? Se na tua igreja os pastores estão com a vida luxuosa, né? E as ovelhinhas tudo lá sofrendo lá, toma cuidado, né? Será que ele está pregando o Deus verdadeiro, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Que faz justiça ao órfão. Nosso Deus, ele é justiça, ele faz justiça. Na igreja de vocês, estão ensinando a vocês fazerem a justiça, a vocês ajudarem um pobre, a vocês ajudarem um órfão que não tem quem o defenda, né? Então, o nosso Deus, ele quer que você seja justo como ele é justo, que você ajude o órfão, que você ajude a viúva, né? Ó, que a justiça ao órfão e à viúva. E ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Nosso Deus, ele ama o estrangeiro. Ele ama qualquer pessoa. Tô até lendo o livro, né? O livro se chama O Fator Melquisedeque, né? Ele fala muito sobre isso, sobre as diferenças culturais, né? Tem muito preconceito entre os cristãos. Desde a época dos apóstolos, eles não queriam pregar para samaritanos, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo vivia falando, né? Ia lá, falava com os samaritanos, falava com os gentios, elogiava, né? O centurião romano, ele elogiou um gentil. Então Deus ama os estrangeiros também, Deus ama todos, ele não faz acepção de pessoa. Mas ele elogiou o centurião romano por quê? Porque o coração dele tinha uma fé muito grande, bonita, e foi digna de elogio, né? Então não importa a raça que você pertence, a que povo você pertence. O que importa para Deus é o que tem no seu coração, tá bom? Então Deus não faz acepção de pessoas, ele ama o estrangeiro e dá-lhe pão e veste. Então se o nosso Deus dá pão e veste para os estrangeiros, você viu que chegou uma pessoa de fora que não teve oportunidade de emprego, que está difícil, está buscando, você sabe de alguma oportunidade? Ajuda aquela pessoa, dá um emprego para esse estrangeiro, tá bom? Dá pão e veste para quem mora na rua. Vamos servir o Deus verdadeiro, tá bom? Porque nas igrejas eu só escuto, não na congregação, graças a Deus, lá a gente tem bastante pregação de ajudar o próximo. Tanto que eu falo bastante sobre isso, porque eu me alimentei disso na palavra, né? Mas tem muitas igrejas que só pedem para você buscar o seu bem pessoal, para você buscar, dar o dia de uma campanha lá para você conseguir sucesso na empresa, conseguir o sucesso é, no seu, na sua família, sucesso. Só fala de sucesso, de vitória, só coisas que alimentam o seu ego. Não é esse Deus que eu sirvo, não é esse o Deus da Bíblia. Nosso Deus, ele quer te abençoar sim, mas busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas, né? Então vamos ajudar o próximo, tá bom? Vamos ajudar quem precisa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te chegarás. Nós temos que chegar ao nosso Deus em oração. Então nós devemos sempre buscar em oração, estar próximos de Deus. Deus gosta de quando nós buscamos ter uma intimidade com Ele. Ele é nosso Pai através de Jesus Cristo. Então conversem com o Pai de vocês. Ele quer que vocês se cheguem até Ele, né? E pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Outra coisa, a igreja tem que ter milagre, a igreja tem que ter libertação, a igreja tem que, os poderes de Deus tem que estar manifestados na igreja, né? Noé viu o dilúvio com seus olhos e Deus o protegeu. Foi um milagre imenso, porque ele guardou a palavra de Deus no coração, ele serviu o Deus verdadeiro. Moisés
O mar se abriu diante dele porque ele estava com as pedras dentro da arca da graça santa de Deus. Você que aceitou Jesus Cristo, você também tem que ver milagres. Quem está debaixo da graça de Deus vê milagres, tem que ter obra para contar, tá bom? Se na tua igreja não tem testemunho, não tem milagres, é uma igreja fria, que o Espírito Santo de Deus não habita, não opera lá. As pessoas não atingiram o tatão de varão da fé. Ainda são meninos que estão aprendendo a palavra de Deus. Então busque igrejas que manifestam os milagres de Deus, tá? Que preguem o amor, a caridade, o arrependimento, mas os milagres também tem que estar acontecendo lá, tá bom? Com 70 almas, ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Então, da nossa boca tem que estar louvando ao Senhor, né? Quem serve a Deus está feliz, está sempre louvando, cantando. Tem os momentos de tristeza, mas logo Deus dá a vitória e depois você já está cantando de novo, né? As pessoas não entendem. Nossa, que felicidade desse crente. Por que ele vive cantando? Porque ele serve o Deus verdadeiro, tá? Se você vai numa igreja e diz que acredita em Deus, mas vive triste, tem alguma coisa errada, tá bom? Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas dos céus em multidão. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele multiplica o amor, multiplica conhecimento, multiplica condição financeira, tudo que você desejar e tudo que você precisar, Ele vai te multiplicar, porque Deus é poderoso na tua vida, tá? Sirvam a Deus verdadeiro. Então essa é a palavra. Vocês conheceram o Deus verdadeiro? A igreja que vocês estão indo prega o Deus verdadeiro? Você está satisfeito lá? Então continua aí, tá bom? Continua nessa igreja que você serve. Agora, se você não viu esses atributos, sai dela porque não agrada a Deus.